mais aguenta a situação política que nós vivemos. Nós somos desapropriados do nosso posicionamento político, através da alienação, seja essa alienação intelectual e política também. As pessoas não estão erradas na grande maioria das vezes, entendeu? Quando você junta, sei lá, 20, 30 mil pessoas na rua, se tem alguma coisa errada, né? Os caras não estão lá só de brincadeira porque ninguém tem nada para fazer. Pô, os caras trabalham, são trabalhadores, tem toda uma série de responsabilidades. E se você junta 30, 40 mil pessoas na rua, não é brincadeira, porque tem uma coisa muito errada, tá entendendo? Eu diria assim, a relação entre polícia, Estado e população, né? Sociedade civil, ela, nos últimos acontecimentos de rua, me parece que voltaram à tona. Os movimentos de rua intensificaram algumas contradições, como se diz a maneira marxista, e fazem tematizar, fazem pensar essa relação aí entre Estado, polícia e sociedade civil. As manifestações no Brasil, elas são marcadas por diversas pautas, por diversas insatisfações da população brasileira. O Estado, ele tem o papel de garantir os princípios dos direitos básicos dos direitos humanos. O acesso básico à saúde, educação, cultura. O Brasil ele não está nos proporcionando, pelo menos para a grande maioria, e a população brasileira já está cansada disso. São escândalos atrás de escândalos. E essa inconformidade da população brasileira levou as pessoas às ruas. No que diz respeito aos movimentos dos alunos, eu acredito que primeiro eles são indicativos de que o sistema não funciona tal como foi previsto para todo mundo, né? Sempre há algum tipo de privilégio e ao mesmo tempo algum tipo de abandono por determinados segmentos sociais que não cobrem esses privilégios. Nos poucos dias que eu tive a oportunidade de ir para a rua, eu via que o protesto começava de uma forma pacífica. E aí, de repente, do nada, veio um grupo de policiais que agiam com a força maior, um grupo de manifestantes que evitavam, e aí começava aquele tumulto todo. Mas eu vi sim um abuso de autoridade por parte da polícia, e percebi também que a gente que mora na periferia, de certa forma, está acostumado com essa situação, porque a polícia sempre reprime quem é negro, quem é pobre, quem mora na periferia. E isso sempre foi muito, a gente pode dizer, a gente se acostumou com isso por acontecer muito frequentemente. Aí, a partir do momento que essa violência policial chega na classe média, chega na classe alta, isso fica explícito para uma parcela maior da sociedade. A garotada, acostumada ao computador e a morar em condomínio fechado, desceu nas ruas, topou com uma polícia que, acho que para muita gente, frustrou. Eu senti, acompanhando as redes sociais, que mudou muito a opinião, principalmente da garotada, com relação à polícia. Uma garotada mesmo que passou a odiar, e diante de qualquer menção ao nome da polícia, já parte para o xingamento, para a grosseria, adotava uma atitude rata contra a polícia, que eu acho que isso virou uma marca nova, não tinha antes. Me parecia que qualquer evocação da polícia gerava uma espécie de defesa, um fascismo, tinha que matar mesmo, a polícia tem que ser dura mesmo, e agora não. A polícia de repente começa a ser questionada por uma molecada, uma garotada que se surpreendeu com a rispidez, acostumada dos policiais no tratamento com as populações periféricas. Digamos que é a função da polícia, né? Defender o Estado, defender as normas, é o papel dela. Em relação à violência, não vou ser a favor nunca de atos violentos,
Mas você veja pelo princípio de que quando milhares de pessoas vêm ao seu encontro, como é que a polícia reage? Para o governo, o interessante é que a manifestação seja pacífica, seja aquela manifestação bonita de se ter, que seja com bandeira, com apito, e que isso não incomoda o governo. É justamente o que o governo quer, que a manifestação seja algo bonitinho e pacífico, que não agrida, de certa forma, a instituição que é o governo. Em resposta a essas pessoas que têm esse pensamento de que a manifestação tem que ter o teor de violência, o governo também responde com a violência, sendo que a violência que o governo dá em resposta não é somente a quem está praticando a violência dos manifestantes, é a todo e qualquer manifestante que esteja lá, seja ele de forma pacífica ou seja ele de forma mais truculenta. De certa forma, a polícia estava cumprindo ordens, mas só que eu acho que o que tem que ser questionado não é o que a polícia cumpre, é que ordem é essa, entendeu? De usar um setor que teoricamente deveria proteger para oprimir. Entendeu? A discussão maior é que ordens são essas? Então, eu acho assim que a polícia, como elo entre a sociedade, entre as pessoas e as leis, ela deveria visar por fazer uma introdução melhor. Principalmente porque as manifestações elas tinham cunho social. E a polícia, ela, quando age através de força bruta, ela mostra esse lado negativo. E isso faz com que as pessoas vejam o policial, vejam as autoridades desse lado negativo, às vezes generalizando. O que acontece? As manifestações que ocorreram recentemente no Brasil, elas denotam uma insatisfação popular geral em termos de sistema de governo, em termos de como o governo trata a sua população. Qualquer população que esteja insatisfeita, indignada com o seu governo, vai ter a necessidade de se manifestar. Contudo, alguns manifestantes se manifestam de forma que vão de encontro à ordem social e acabam causando distúrbios, deteriorando o patrimônio, etc., como a gente viu em várias das manifestações. O que acontece? A polícia, como o braço forte do Estado para manter a ordem social, ela acaba tendo um papel de vilã, porque ao mesmo tempo que o policial ele é uma pessoa que também almeja melhorias sociais, ele é forçado pelo Estado a cumprir o papel dele, que é manter a ordem. As pessoas foram com uma sede, digamos, de vingança, porque tinham muitas ondas de manifestantes equivocados no meio da galera que eu vi. Vândalos, por exemplo. Então, eles iam partir para cima dos policiais com violência também. Ou seja, eles se protegeram. Nessa questão, eu sou a favor dos policiais protegerem sim. E eu acho que eles foram laranjas, assim como os manifestantes também foram laranjas de um jogo político. Porque os policiais ficaram achando os manifestantes como inimigos e os manifestantes achando os policiais como inimigos. Então foi uma briga de policial e manifestante, onde a questão maior de todo o problema foi, digamos, esquecido, pelo menos na rua. Então eu acho que teve exagero de ambos os lados em questão de violência, porque realmente eu conheço gente que foi lá só pra fazer bagunça mesmo, mas eu acho que teve muita generalização, você achar que todos os manifestantes estavam lá para fazer bagunça e por isso você vai violentar eles. Não é assim. Também você não pode achar que todos os policiais estão lá fazendo violência e você violentá-los também. Então foi muito generalizar, muito achar que o outro está sempre na pior posição possível. Mas eu acho que sim, teve violência necessária bastante durante os protestos. Existem desvios de comportamento, existem vários tipos de atuações
que não são cabíveis. Não são cabíveis. Contudo, isso não se deve somente a um policial. A instituição polícia militar, ela está representando o Estado. Qualquer mudança que a população queira em relação à polícia militar, ela vai ter que exigir do Estado. A polícia militar ela só cumpre o que o Estado determina. Eu creio que a polícia não fez nada assim, por livre e espontânea vontade da polícia. Ela segue ordem de uma instância maior, que é o governo, o Estado Federal, esse tipo de coisa. Então, tipo, jogar a culpa na polícia, assim, não é o principal. No caso aqui das manifestações da Bahia, por exemplo, na época da Copa das Confederações, que o governador falou que não queria nenhuma manifestação perto da Fonte Nova. E a polícia barrou os manifestantes de chegarem, se aproximarem ao estádio de futebol. Então, tipo, a polícia segue ordens dessa instância maior, que é o governo. Agora, a forma como ela atua é questionável. Esse ataque aos manifestantes, ele gera uma reação enérgica por um grupo deles. É um outro grupo dentro dessas manifestações que reagem contra essa opressão do Estado, contra esses grilhões que eles nos colocam, de uma maneira com uma forma de revolta. Essa revolta, ela se manifesta dessa forma, com o que é dito como vandalismo, o ataque às imagens estatais, à imagem do Estado. A partir do momento que você os ataca, você deixa a imagem que você está atacando o Estado, você mostra uma inconformidade por parte de um determinado grupo. Qual que é o principal patrimônio público? Qual que é o patrimônio mais importante do Estado? Se não o povo. A questão da violência associada aos movimentos sociais, é claro que eu sou contra quando ela quebra o patrimônio, quando ela destrói a cidade. Eu acho que isso é uma revolta, a meu ver, pouco rentável, mas eu também entendo o significado dessa violência, porque ela vem também, de alguma maneira, associada à necessidade de uma transformação social. Não basta você dizer que o cara não deve fazer violência, você deve dar as condições de vida adequadas a que essa violência seja reprimida, né? Então, me parece que no que diz respeito aos movimentos dos alunos, dos manifestantes, né, o tratamento dado pela imprensa na cobertura do evento, classificando bem manifestante de um lado, baderneiro do outro, né, é indicativo de posições sociais diferenciadas e, ao mesmo tempo, posições sociais que a gente pode ler no sentido de um sintoma de uma sociedade que privilegia sempre os interesses de poucos. O novo regime de visibilidade trazido pelas câmeras digitais, pelos iPhones, e é uma novidade que obrigou a polícia a se repensar, trouxe a público uma dimensão da polícia que sempre existiu, mas nunca de maneira tão flagrante e flagrada, né? Muita gente disposta a filmar, ou seja, a ideia das ruas se transformando num palco. Já teve problema demais, não vai chegar pra cá. Se seu carro mais um passo, vou sentar o pau, tô avisando. Tô pedindo, por favor, passa isso aqui, pode jogar o gás. Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs.
E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás. Sim, por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. O que ficou visível é que cada ação da polícia, cada ação dos manifestantes sendo filmada, desdobra-se depois numa discussão acerca dos procedimentos, mobilizam muitos agentes, formadores de opinião, etc., aumentando muito a pressão sobre os protagonistas da ação, tanto a garotada que está protestando, quanto principalmente os policiais. Me pareceu que a polícia não tinha preparo suficiente para essa novidade. O Estatuto da Polícia Militar, ele é um estatuto completamente retrógrado. Ele prende o policial, compele ele a não poder se manifestar de uma forma autônoma. Dá um ensino social à polícia, entende? Não só aquela coisa da polícia como força repressiva, como repreender, como ditar as normas e regras da sociedade e realizar isso a todo custo, entende? Então a polícia segue um padrão de normatização muito racional e acaba se desensibilizando a determinadas situações. A vida é regida não só por regras, mas por sensibilidade e capacidade de poder interpretar essas regras e saber agir da forma correta. Entende? É uma coisa que a polícia deve ser melhor preparada. Assim como nós, enquanto cidadãos, devemos procurar manifestar, procurar protestar de uma forma o quanto mais pacífica melhor, a polícia deve ser melhor preparada. Acho que a polícia não serve para bater, a polícia não serve para matar, a polícia é para prender, a polícia é para orientar. Na minha opinião, a ideia da violência não é um acidente social, não é uma coisa que ocorre de vez em quando e no momento seguinte desaparece. Para mim, a violência ela pode ser lida como um fundamento mesmo da sociedade. Tá? Ou seja, temos uma sociedade desigual, né? Temos um Estado que ocupa um lugar em função muito dos interesses dos segmentos dominantes, né? E a violência ela faz parte de toda uma governabilidade de Estado. O outro analisador importante apontou imediatamente se escangalhou como uma violência, uma brutalidade, certamente sugerida e inspirada pelas autoridades, pelo governo. No caso do Rio de Janeiro, mesmo de São Paulo, com o Alckmin, com o Cabral, não pareceu ficar explícito essa polícia sob ordens. Vá lá e jogue duro para esses manifestantes. A polícia vai, age de acordo com a recomendação e a seguir, como ficou flagrante no Rio, Cabral dizendo que não sabia dos métodos da polícia, que usava bala de borracha, etc. Ou seja, eu creio que a polícia também deve ter se frustrado muito com esse comando, com essa ordem, com essa relação com o governo, de servir a uma ação pautada no diagnóstico que o governo faz, que na realidade é outra história nas ruas, de fato, o enfrentamento com a população é outra história, e no momento em que essa polícia precisa de uma posição clara, firme do governo, vem com evasivas e tal. Então eu creio que também os movimentos últimos de rua acirrou o mal-estar na relação entre polícia e governo. Então a polícia, me pareceu, nos últimos movimentos, está sob dois âmbitos de questionamento. Um, frente à população, devido a ela ter que responder às suas ações, etc., conforme filmadas, documentadas, levadas ao Ministério Público, etc., e outra frente ao governo, que tem com ela uma relação ambígua, troca comandos, diz que vai apurar as denúncias, etc. Ou seja, tudo isso deve ser desgastante para a polícia nos dois anos.